Entendi. Mas o que que seria essa paranoia que tu falou? Tu tem isso toda hora ou é só no momento onde que tu tá brigando com alguém ou é depois do momento? A paranoia é meio que, eu acredito, uma voz interna, assim, e fica sempre tentando te levar sempre para um lado, o teu olhar sempre para um lado negativo das coisas. Então, hoje, o que que eu tenho feito para evitar isso? Eu tenho perguntado. Mas antes eu era aquele que, tipo assim, uma pessoa não chegava tanto em mim, não vai com a minha cara. Às vezes ela pode estar pensando em inúmeras outras coisas, às vezes ela pode ser uma pessoa mais envergonhada, uma pessoa mais travada, mais tímida. E aí, como daí eu não fazia a frente pra tentar uma aproximação e a pessoa também não fazia, ficava aquela mensagem. Só que pra pessoa talvez estava tudo bem, pra mim não. Essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não vai com a minha cara. Duvido que não fala de mim pelas costas. Era essas paranoias, entende? E até hoje eu tenho um pouco disso, como eu te falei, hoje eu brinco, né? Eu brinco naquilo que eu sei que eu não sou, mas existem algumas coisas que ainda me pegam, tipo assim, às vezes uma mudança de fala, uma mudança de jeito de alguém, eu já pergunto, eu te fiz alguma coisa? Já pergunto. Eu me sinto muito refém ainda. Porque tem pessoas que vivem a vida normal. Ah, o fulano tava diferente. Ah, é o dia dele, né? Tipo assim, de certo só não tava num bom dia. Eu não. Eu não consigo sair daquele ambiente se eu noto que alguém tá diferente, se alguém tá estranho. Eu pergunto, eu te fiz alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Enfim, eu ainda me sinto muito refém disso. Tem gente que nem liga, né? Tipo, não tá legal, não tá bem. Próximo dia que a gente se encontrar vai tá. Eu não. A minha cabeça ainda funciona muito assim. Eu trago pra mim. E essa pessoa tá estranha. Eu não quero saber se ela estava estranha também com A, com B e com C. Ela estava estranha comigo. Então é comigo. Entendeu? Essa é um exemplo assim de paranoia que eu considero ter, assim. Entendi. É que a gente sabe, né, que a maioria das pessoas usam máscaras sociais, né? Por Sim, exemplo, eu uso uma máscara. Quando eu falo máscara aqui, eu não quero dizer daquela forma pejorativa. Olha, eu vou vestir uma máscara sim. aqui, eu vou ser essa pessoa. Não. É natural do ser humano usar máscaras, até porque isso fez com que a gente evoluísse na vida. Sim. Então, eu uso uma máscara com meus pais, eu uso uma máscara com meus irmãos, com a minha irmã, contigo, com Uhum. o Maicon que tá aqui, com todo mundo. Como é que tu se sente com essa questão? Tu acha que tu é sempre 100% você? Ou tu acha que em algum momento você usa alguns tipos de máscaras que você nem sequer sabe quais são? Eu achei essa pergunta muito boa, porque essa pergunta resume muito o que eu fui a vida inteira. Eu sempre, como eu te falei, tive um senso de justiceiro e eu nem ia pontuar aqui, mas a gente a conversa ela levou pra esse lado. Eu sempre fui alguém que odiava falsidade, odiava hipocrisia, odiava mentira. Então, os meus maiores problemas é porque eu pegava ali, eu sempre falei, se um dia eu entrasse num reality show ia ser o caos. Uhum. Porque eu ia me envolver, como eu falei, eu ia comprar barulho que nem era meu só porque via que, isso aqui tem alguma falha de comunicação, tá sendo falso, já ia botar dele na cara, já ia falar um monte. Então eu sempre tive muito esse asco a esse tipo de coisa. Eu queria entrar dentro de uma relação que ela fosse verdadeira, que ela fosse sincera, que ela fosse honesta. E quando eu via algum traço como esse, eu mesmo ia lá e botava o fim. Não é, eu não esperava pela pessoa, não era elas que queriam romper a relação, era eu mesmo que acabava com tudo. Eu chegava e dava um fim na relação e acabava com aquilo. Então, por eu ter esse sentimento de falsidade, ao longo da vida, pra mim, as pessoas que tentavam, tipo, seguir a paz com todos, né? Estar bem com as pessoas, como tu falou, usa uma máscara aqui. Claro, porque se tu não tá num dia bom, teus pais às vezes não precisam saber disso, entende? Eu não. As pessoas, eu entrava, a minha emoção, meu sentimento já tinha entrado há 15 minutos antes no lugar. Porque é nítido, até hoje eu ainda luto contra de as pessoas não perceberem se eu não tô legal. Todo mundo sabe se o Renan não tá legal. E isso também é algo que me deixa muito vulnerável. Porque eu, Renan, a minha aparência, né, tipo, o meu jeito, às vezes, se eu não tô legal, eu tô mais quieto, então eu sou um cara, tipo, extrovertido, sou um cara pra frente, falo, interajo, brinco, então se eu, as pessoas já sabem, tem alguma coisa que tá acontecendo. E aí, por eu não gostar dessa questão de ser falso, eu acreditei muito por uma vida, né? Porque eu tenho aprendido isso de 2 anos pra cá no máximo. Eu acreditei numa vida assim que se eu chego num ambiente, eu não tô legal, e eu fico, né? Uma máscara, eu sou falso. E aí eu até julgava pessoas, tipo assim, próximas a mim que agiam assim. Eu falava, isso aí é fazer a política da boa vizinhança, eu não sou assim. Se eu não tô legal, as pessoas vão saber que eu não tô legal. Só que com isso a gente perde muito. Porque, querendo ou não, a pessoa vai sempre te olhar imaturo. A pessoa vai sempre te olhar como, meu Deus, bebezão, né? Frágil emocionalmente.
Então, tipo assim, eu já tô com 28 anos. Eu já sou um homem, né? Eu não tenho mais comportamento de adolescente, de ficar de birrinha, de ficar brabinho, entende? Então, as pessoas, né, sempre me mostraram, né, que não havia problema, mas pra mim era sempre falsidade. Então, hoje eu tenho aprendido, né? Hoje eu posso dizer que é uma palavra meio forte, mas sim, eu mascaro algumas coisas. Eu não preciso chegar na minha igreja mal se eu tô mal, entendeu? Eu não preciso chegar na casa da minha mãe, na casa do meu pai, né? Se eles já têm os problemas deles, eu não preciso chegar lá mal, mostrando. E hoje sim, às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Tipo, minha família, tá tudo bem? Aí eu falo, sabe? Tipo, está indo, não tá, né? Como eu gostaria, mas tá bem, assim. Mas antes eu já vomitava tudo. Às vezes a pessoa pergunta ali por educação e eu já bombardeava com os meus problemas. Eu despejava muito, né, esse lixo do que o Renan vive, passa, para que as pessoas tivessem sempre uma palavra diferente para usar comigo. E hoje eu aprendo realmente a depender mais de Deus para isso. Eu, claro, conto com pessoas que às vezes me dão suporte, direcionamento, mas eu dependo mais de Deus, assim. Tem dias assim que eu deito, aí a minha esposa dorme, e aí a minha cabeça, como eu falei, fica um balão, aí fica pensando, eu fico pensando. Vou mandar mensagem pra, sei lá, meu pastor, falar que eu não tô legal. Aí eu assim, não, vou lá pra sala, boto lá o Spotify na televisão, e aí coloco lá uma música e tento meditar em Deus pra ficar bem diante da situação. Porque eu não quero mais estar refém de pessoas pra resolver os meus problemas, entende? E eu vivi uma vida assim. Então, é onde é prejudicial. É por isso que em alguns cenários eu era considerado uma relação tóxica. Porque, pô, as pessoas já enfrentam os seus, né? Vai enfrentar os meus também, né? Eu acho que cada um tem os seus dilemas para resolver, né? Cara, bem sensato da tua parte, de verdade, bem sensato. E, pô, eu queria falar sobre esse medo do abandono, porque é uma das ligações muito grande no borderline, esse medo da rejeição, o medo do abandono. E tu me falou ali, um pouquinho atrás, é que tu acabava terminando um relacionamento antes mesmo do fim dele, é isso? Sim. A gente pode falar sobre alguns outros relacionamentos que não deram certo? Tá tudo bem pra ti, pra tua esposa, Sim, falar sim. sobre isso? Tudo certo. Então, eu queria saber de ti, quando tu se relacionava com alguém, era pra completar esse vazio ou porque tu genuinamente amava a pessoa? Então, eu acho que faz muito parte do borderline mesmo, ou talvez de qualquer pessoa que sofra com um tipo de rejeição, ter dependência emocional. Então, o que estragou a minha vida foi a dependência emocional em pessoas, na verdade. Não foi nem o transtorno, foi a dependência emocional. Porque eu transferia tudo daí. Eu transferia um abuso, eu transferia um trauma, eu transferia um transtorno, tudo para essa pessoa que eu criava dependência emocional. Então, ela era obrigada a abraçar o Renan e aquela confusão toda, o Renan e aquela tempestade toda. E aí, nem todo mundo que. É uma frase que as pessoas falam, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Mas tem chuvas que às vezes as pessoas não pedem, né? Às vezes elas não querem se molhar. E eu queria que todo mundo ficasse encharcado junto comigo com aquela problemática, sabe? Aí já teve outros relacionamentos que eu tive que as pessoas falavam, sabe? Tipo assim, olha, tu é incrível, tu é ímpar, mas tu é intenso demais, não tem como. Eu não consigo lidar com isso, sabe? Então, existe muito propósito hoje, né? Eu estar com a minha esposa, eu estar com a Ana, porque ela é essa pessoa. Ela é uma pessoa que teve uma trajetória totalmente oposta à minha. Ela não se envolve em confusão, ela nunca teve problema com as pessoas, nunca teve dificuldade em relacionamento. Ela é a querida por todos, sabe? Não tem ninguém hoje, até hoje, que eu ouvi dizer, tipo, eu não gostei de alguma coisa que a Ana fez. Eu não gosto muito da Ana. Eu não vou muito com a cara da Ana. Não. Então, ela escolher estar nesse lugar tem muito propósito, porque ela enfrentou pessoas virando as costas porque ela escolheu estar comigo, ela enfrentou amigas não querendo mais andar com ela porque ela escolheu estar comigo. Ela ouviu pessoas, tipo, falando sobre toma cuidado, ele é perigoso, sabe? Então, tipo assim, ela escolheu estar nessa chuva, né? Diferente de outras pessoas que eu trazia aquela chuva toda e, tipo assim, elas não queriam aquilo. Elas não queriam enfrentar toda aquela tempestade para que no final a gente vivesse uma calmaria, sabe? Porque hoje tem muito dessa calmaria da Ana em mim, entendeu? Eu aprendi muito com ela. Eu aprendi a respeitar mais os meus pais por ver ela respeitando os dela. Então, tipo assim, eu convivi muito e, tipo assim, mesmo eu tendo outros amigos durante a vida que eu via que tratavam os pais muito bem, eu sempre culpava os meus. Mas daí os pais deles são excelentes, né? Mas daí lá eu via a Ana respeitando os pais dela independente dos erros, independente dos defeitos. Em todas as situações ela sempre respeitava, então eu pensava, nossa, eu nunca fui assim com os meus pais.
E aí eu olhava pra ela, tipo, tão mais nova e tão, às vezes, mais madura em algumas situações, né? E eu acredito que esse medo do abandono é onde gerou a dependência emocional. Porque desde um abuso que eu sofri na infância, eu sentia que as pessoas só se aproximavam de mim. Como eu já era difícil, quem se aproximava tinha um interesse por trás. Entendeu? Nunca era por algum motivo. Até esses dias eu falei disso, em uma roda de conversas. Eu sentia muito isso, porque as pessoas ou se aproximavam de mim, por exemplo, alguns rapazes se aproximavam de mim, eu achava que queria ser meu amigo, na verdade só queria ficar com alguma menina na minha sala. Aí eu era ali a ponte pra fazer essa ligação. Ou, eu era o amigo da piscina, então no verão eu tinha um monte de amigos. No inverno, cadê eles? Entendeu? Então, tipo assim, tinha muito essa dificuldade, sabe? Depois eu entendi, as pessoas não estão comigo por conta de mim mesmo, né? Elas estão comigo realmente, sempre tem um quê por trás, né? Então, eu sempre me senti sozinho, rejeitado, abandonado por conta disso, porque ia, eu via, tipo, não tava aqui por mim, sabe? Não era por mim. Eu achava que era, achava que, pô, considerava, achava que gostava de mim, achava que tava ali por mim, mas na verdade não era. Mesma coisa em relacionamentos amorosos. Tipo assim, eu realmente gostava, né? Respondendo tua pergunta, eu me apaixonava e eu acredito muito que era sincero, só que eu queria sempre provar alguma coisa pras pessoas, entende? Ó, eu sou isso aqui, ó, sou cheio de defeito, eu sou problemático, mas essa pessoa me quis. Então, eu era muito novo e já queria namorar e casar rápido porque eu queria provar. Sempre tive essa necessidade de provar pro outro alguma coisa, entendeu? E aí, um dia eu fiz um propósito, falei, Deus, eu não deu, sabe? Não quero mais, vou fazer esse propósito e até o final do ano, pelo menos o Senhor alinhe os meus caminhos com a pessoa que é da tua vontade, porque deu de eu ficar, né, entrando em conversas, me iludindo, criando dependência emocional, e aí quando eu acho que a pessoa tá ali por mim, na verdade ela não tá, então acabou. E aí, nesse meio desse processo, a gente se conheceu. Então, foi onde, tipo, pra mim mudou tudo, assim. Foi muito claro, entendeu? Muito. Que é quando a gente menos tá preocupado com isso é que as coisas acontecem.